nessa investigação, nona fase da Compliance Zero da Polícia Federal. Bom dia, Brito, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita. Eu acho que nós acabamos descobrindo um pouco os detalhes, né? Porque, do fato, já se sabia, como a Laura adiantou, esse assunto era uma espécie de pedra cantada, né? Já se sabia da ligação profunda entre o Jacques Wagner e, por extensão, do Rui Costa, com a teia, né, da qual se originou o Banco Master, principalmente através do Augusto Lima. Então, eu acho que a surpresa, nesse caso, é bem próxima de zero. E acho que para o Lula também, a surpresa com Wagner também já era bem próxima de zero. O Jacques Wagner, como dizia o Brizola, já estava costeando o alambrado fazia tempo, né? Você lembrou do episódio da votação do Messias, mas tem um anterior, que foi a votação da dosimetria, em que Exatamente. ele celebrou um acordo com a base governi, a base bolsonarista, que foi, na época, incompreensível para muita gente e que agora a gente percebe que era parte de uma estratégia de se grudar no Alcolumbre, porque a proteção que o Alcolumbre visava ou visa para si também se estenderia, nesse caso, ao próprio Jacques Wagner. Então, eu acho que a reação do Lula não vai ser de indignação com as investigações, ao contrário, vai ser na linha do que a Laura adiantou, olha, quem fez, pague. Quem fez, pague, e isso não vai ser surpresa para ninguém. Acho também que a Laura tem razão quando afirma que há uma diferença fundamental, né? O caso, o envolvimento trazido pela investigação, pela apreensão realizada hoje do PT com o escândalo do Banco Master, é por tabela, é por ligação com o Jacques Wagner, enquanto o do Flávio é pessoal. Pessoal, é ele que está trazendo o estigma Vorcaro para dentro da campanha, né? Nesse caso, o estigma Vorcaro, no caso do PT, é só uma ligação, é só não, é muito importante isso, né? Mas é apenas uma ligação com uma integrante do governo Lula. Então, o Galeguinho, como diz o Lula, chamando Jacques Wagner, o Galeguinho está em palpos de aranha. Eu não acredito que a ligação dele seja tão profunda, não. É possível que tenha aqui e ali, né, um benefício, um negócio, mas eu acho que não é tão aprofundada quanto é a do Ciro Nogueira. A do Ciro Nogueira é uma relação de subordinação direta e de transformação do Ciro Nogueira no seu agente dentro do Senado Federal. Perfeito, concordo em absoluto. Edu? É o jeito que o Vorcaro faz para trabalhar, né? Tenta se cercar de todos os lados possíveis e confiava justamente nesse cerco para se livrar de qualquer espécie de complicação que ele pudesse ter. Vamos ver qual é o grau de envolvimento, como disse o Fernando, e quando no tempo exatamente que isso se dá. Claro, isso aqui, olhando para o que aconteceu no ano passado, foi antes, né? Olhando para a grande compra de Ciro Nogueira que se suspeita, foi antes. Mas talvez tenha sido a porta o campo de teste de como é que funcionaria esse tentáculo todo. E por causa disso, não ser tão abrangente. O cara vai ficando mais ousado à medida em que as coisas vão dando certo. Então a gente precisa ver o que aconteceu de fato, o que aconteceu de fato a partir dos dados que a Polícia Federal tem e também a partir das explicações que ele obrigatoriamente vai ter que dar, né? Perfeito. Aliás, tem informação aqui da CNN. Lula discutirá com Jacques Wagner a permanência em liderança do governo. É uma conversa que já era para ter acontecido depois da derrota do Jorge Messias no STF. Ela foi sendo empurrada e deve acontecer, então, nos próximos dias, de fato, para tirar Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Então, vamos aguardar rapidamente isso. Fazer o Senado andar. Uma atuação rápida, né, Laura? Diga, Fernando. Eu acho que nem sequer haverá essa reunião. Quando muito, contato telefônico. Porque quando você é chamado para discutir
a sua permanência num cargo de confiança do governo federal, é sinal que a confiança já foi embora. Já era. Né? Então, eu acho que, sendo experientes politicamente, Lula e Wagner não levarão esse caso ao constrangimento de um banho-maria que dure uma semana, 10 dias, 15 dias. Eu acho que a renúncia do Wagner ao posto de líder do governo no Senado é favas contadas e vai acontecer com relativa brevidade. Laura, para fechar? Não, eu também faço essa mesma aposta do Brito, porque é isso, quer dizer, nós sabíamos era uma pedra cantada mesmo, isso aí, acho que até demorou, para falar muito francamente, demorou para a gente pegar e chegar a isso, mas a gente já sabia que aquela história da privatização do Cred Sexta, lá da Bahia, que o Jacques Wagner foi quem operou a privatização do Credit Suisse, abrindo espaço para o Banco Master antes, o Banco Máxima antes, né, fazer empréstimos consignados. O Jacques Wagner operou depois para pegar e aumentar os limites do crédito consignado, para que o Banco Master conseguisse passar mais ainda o rodo sobre os aposentados da Bahia, né, com empréstimos consignados gigantescos e tal. Então, a meu ver, isso demorou até. A gente já sabia que tinha esses problemas. O que a gente não tinha ainda eram essas benesses, era a troca, era o que tinha vindo em troca. Porque é aquela coisa, fazer negócio, a privatização da Sabesp aqui, obviamente, é um problema. Agora, a coisa começa a ficar grave e com indícios de crime mesmo contra o povo, contra o erário público, contra, enfim, os trabalhadores, é quando o cara começa a receber benefícios em troca. E esses empréstimos aí, empréstimos não, esses envios de dinheiro que foram feitos para a empresa da enteada do Jacques Wagner, já acendem mais do que uma luz vermelha, né? Acendem os alarmes de Chernobyl. Então, eu acho que é necessário uma ação rápida do governo. Agora, vamos ver, porque isso aí não deve ficar no Jacques Wagner, porque quando isso foi feito, o Jacques Wagner era secretário do Rui Costa. Então, isso aí tende a subir um pouco mais a temperatura. E isso sabendo que nós estamos no meio de uma campanha eleitoral que na Bahia não está nada dada de barato. Então, é uma situação de extremo risco, uma situação, e pode ser que o PT perca pela primeira vez uma hegemonia colocada há décadas já na Bahia, o que é muito grave no meio de uma campanha eleitoral como essa. Então, eu acho que a operação do Lula para se desincompatibilizar desse escândalo, dizer não tenho nada a ver com isso, como de fato parece que não tem, é pegar e afastar imediatamente o Jacques Wagner, mesmo à custa de uma amizade histórica que eles tenham, mas que eu acho que agora é isso como o Brito falou. A lógica política se impõe com muito mais força do que as amizades, os vínculos pessoais e tal. Laura, diga, Brito. Laura, eu acho que o Lula não vai precisar afastar o Wagner. Pois é. Nesses postos, acontece aquilo que acontecia na Alemanha, entendeu? O cara recebia a opção, olha, você vai ser passado nas armas, mas se você quiser, te dá uma Luger carregada, e eu acho que é isso que vai acontecer com o Wagner, entendeu? O Wagner vai deixar o posto, ele vai poupar o Lula desse constrangimento, mas, sobretudo, ao próprio constrangimento, ao passe próprio do constrangimento de ser afastado. Eu acho que isso não tem questão. Para mim, o que está colocado agora é qual é o próximo passo disso aí. A gente entenderia, em condições normais, já que a gente tem toda essa ligação entre o Jacques Wagner e o Alcolumbre, que o próximo passo do caso Master fosse o Davi Alcolumbre, sobre o qual já pesam denúncias de que teria levado 30 milhões de dólares em depósitos no exterior para, digamos assim, ser amigo, né, do esquema.
Então, acho que, até porque a emenda chamada de emenda master, que elevaria os níveis de comprometimento do Fundo Garantidor de Crédito com os empréstimos do master, jamais poderia ser colocado em pauta sem a anuência do Alcolumbre. Só que o Alcolumbre é mais esperto que todos eles somados e multiplicados por 2. Né? Tanto é assim que o Alcolumbre está fazendo esse jogo com o presidente Lula, que envolve pautas-bombas, rejeição do Messias, não colocação dos projetos do governo em pauta, e talvez até a derrubada de vetos hoje mesmo no Congresso Federal, que é algo que a gente tem que observar, na conta, sinalizando, olha, se a justiça vier em cima de mim, quem pagará o preço será você, Lula. Né? Embora o Lula não tenha nenhum controle sobre esse processo. Ainda mais que André Mendonça é insuspeito de qualquer ligação com o governo Lula. Então, eu acho que agora a lógica seria Alcolumbre entrar na mira. Mas no Brasil nem sempre as coisas seguem a lógica. Uma coisa que eu queria destacar, Thalita, é que vocês observem como essa pulverização do mercado bancário aumentou o número de picaretagens, de crimes cometidos sob esse título. Né? O Brasil era um país de grande concentração bancária. Tínhamos 5, 6 bancões, né, que faziam, pintavam e bordavam, né, e agora nós temos 500, 600, 1.000 pequenas instituições financeiras que estão servindo cada vez mais, e isso está evidenciado nos últimos eventos da vida brasileira, estão servindo como uma lavanderia de dinheiro, estão servindo como instrumentos de realização do crime financeiro, do crime administrativo, do crime político. E isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. É necessário urgentemente que se faça uma freada de arrumação e que essas fintechs e correlatas, fundos e uma série de estruturas de operação financeira seja colocada sob uma fiscalização severa. E como são tantas, não vai haver condições de uma fiscalização severa simplesmente com a estrutura do Banco Central. Se a gente somar isso, então, outra lavanderia de dinheiro que significam as bets, bom, aí nós estamos na situação de pedir ajuda a Deus, porque o resto não pode ajudar a gente. Deixa eu trazer mais detalhes em relação ao que a gente passa a saber com o caso Master, essa investigação, na verdade, né? Outro foco da Polícia Federal é a relação entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e Daniel Vorcaro. Motta admitiu ter viajado para Portugal em um jato de Vorcaro a convite do senador Ciro Nogueira e confirmou que o ex-banqueiro pagou diárias de sua hospedagem num hotel de luxo em Lisboa, conforme apontado pela Polícia Federal. Motta diz que na ocasião não se sabia de nenhuma irregularidade envolvendo Vorcaro. Essa viagem ocorreu em 2024. A investigação também identificou conversas sobre o empréstimo de pelo menos 22 milhões de reais do Banco Master para uma empresa da cunhada do deputado. Em entrevista ao Estadão, Motta se recusou por 5 vezes a responder se atuou para a liberação do empréstimo. Ele disse que a operação cumpriu parâmetros de mercado e afirmou que tudo está dentro da legalidade. Vamos ouvir o áudio divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá, pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno inclusive vale muitas vezes mais do que foi contratado, e ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Não confirma e não nega, Edu. Confirma, né? Confirma, porque, ora, foi para o gerente que o senhor ligou? Foi para o gerente do banco? Não, foi para o gerente de contas especiais, gerente de grandes clientes? Dono. Não, o senhor ligou para o dono do banco. Sim. Não foi nem para o CEO do banco, né? Não sei se tem o CEO do banco, mas ligou para o dono do banco, ou seja, e esse banco, doutor, vai dizer que você não sabia que era... Ligou, não tinha nada de errado com relação a esse banco. Você andou no jatinho dele, você recebeu o dinheiro dele para pagar
reserva de hotel. Havia uma proximidade, excelência, não havia? Não, disso de mim você não vai arrancar. Não precisa. O senhor não é tão inteligente assim para evitar que a gente perceba o que aconteceu. Laura! Eu acho sempre muito legal a onipresença dos jatinhos, né? Quer dizer, é incrível como essa gente é brega, meu, como essa gente é miseravelmente, assim, a miséria moral desses caras, né? Porque eu já falei isso e repito, eu estou lendo uma novela sobre o caso Epstein, e o caso Epstein é isso, como é que o Epstein ganhava a confiança desses ricaços do mundo, dos poderosos do mundo, dos políticos do mundo. Era sempre colocando o seu avião particular à disposição desses caras. Porque para esse tipo de pessoa miseravelmente pobre, né, em termos morais, é uma prova de confiança absoluta você ceder o seu avião para o cara ali. Então, a partir dali, as pessoas viram irmãos de sangue. E é isso, né? Quer dizer, mesmo, nós estávamos falando do Jacques Wagner, mesmo o Jacques Wagner estava lá andando no jatinho do Vorcaro, né? Quer dizer, é incrível, é a lógica do privilégio, né? Eu estou andando num avião que pertence ao membro de uma pequeniníssima elite que tem avião próprio e tal, não sei o quê. Portanto, eu sou bacana, eu sou o cara legal. Foi assim que o Epstein conseguiu a amizade do Clinton, não é do Ciro Nogueira, nem do Jacques Wagner, é do ex-presidente dos Estados Unidos. Então é isso, quer dizer, é uma droga, essa gente é brega, essa gente é o que há de pior, entendeu? Então é isso, eles gostam daquele cara pondo sal em cima da carne folheada a ouro. Essa gente é ridícula, entendeu? E eu acho que o Brasil tem que limpar esse lixo humano, que é óbvio, não é só o Hugo Mota, não é só o... Infelizmente pegou agora o Jacques Wagner, mas eu acho que tem que limpar mesmo. Pô, tá na hora do Brasil dar um salto civilizacional, porque isso é grotesco, né? E é a força dos jatinhos. O jatinho aparece em todo o tempo nesse relatório aí que fundamentou a busca e apreensão na história do Jacques Wagner. Então é isso, é uma gente... Aí eu estava vendo agora o tal do condomínio em que o Jacques Wagner mandou que chama Poème Horto. É isso, a coisa dourada, as quadras de esportes exclusivos, as piscinas. Sim, vamos melhorar, né? O Brasil precisa melhorar muito, porque isso aí é de uma breguice que causa constrangimento mesmo. E ainda mais, eu quero dizer isso, né? Causa mais constrangimento ainda, porque que o Ciro Nogueira seja um nojento, vá lá. Agora, que um cara do Partido dos Trabalhadores, pô, fique avocando para si esse tipo de privilégio. Sério mesmo, cara, eu fico com vergonha. Eu sou militante fundadora do PT, e sou jornalista, militante fundadora do PT. Para mim, isso me causa profunda vergonha, entendeu? Profunda vergonha mesmo, entendeu? Então, eu acho que está na hora de um salto civilizacional mesmo. Sabe que essa semana a gente teve acesso também a algumas mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o Sicário, né? O Sicário que morreu na cadeia. E em uma delas a gente tem a seguinte frase, né? O Vorcaro pede o jatinho, né? A Laura falava sobre o jatinho, por isso que eu lembrei. Eu preciso de um jatinho para as quengas. E daí eu lembro do que disse o Brito agora, dessa relação com os senadores, com alguns dos senadores, de
de sujeição realmente, né? Então, assim, quem são as quengas que ele pede jatinho e depois vai parar emprestado para senador da República? Se ele está falando em linguagem cifrada ou se ele está falando em linguagem então, direta. Exatamente. Pode estar falando em linguagem cifrada. Pode estar falando do avião para os senadores, por exemplo. Exato. É essa relação que eu fiz com as falas do Brito e da Laura. Brito? Eduardo, a gente quase chega a sentir saudade do Severino Cavalcante. Sim, sim. Entendeu? E ele foi tomar dinheiro do dono da lanchonete do Congresso. Isso. Tá? E esses caras, tá? Eles têm a seu dispor, tá? Essa maneira da elite brasileira de ser jeca, de ser miseravelmente jeca, de se encantar. Eles são uma espécie de nova versão. Havia uma expressão machista que se usava uns 30, 40 anos atrás, né, chamada de Maria Gasolina, e eles agora são Maria Querosene de aviação. Porque você bota um jatinho na frente deles, eles se transtornam. Exatamente. E o pior é que nós, sociedade, estamos nos acostumando, né, com a máxima do que mal tem. O dinheiro é privado, o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E nós não nos damos conta que na vida pública isso se revela uma corrupção moral que faz com que a gente perca as nossas ligações com os nossos princípios, com as nossas ideias, com as nossas fidelidades, que leva a gente a ter que assistir a cena constrangedora de uma militante com 50 anos de Partido dos Trabalhadores, como ela, né, lamentar. E olha, eu só tenho que te dizer como consolo, Laura, que não é exclusivo do PT. Entendeu? Todo mundo. Com o tempo, você vai cedendo, e quando você vê, você já não é você mesmo. O episódio do Jacques Wagner, sem que nisso vá uma pré-condenação a ele, que tem o direito de se defender, é esse fato. Ele é um homem que veio do meio sindical. Ele é um homem que veio das negociações mais sagradas que você pode fazer, que são aquelas que você faz em nome dos seus companheiros. Pois é. Eu acho que a gente... eles travaram. Eu achei que o Brito tinha concluído a fala, né? Foi um bom ponto final, mas eles saíram. Achei que tinha sido uma pausa. Não, mas é o que a gente dizia ontem, né? É feia a frase, mas havia certo recato em roubar o dinheiro público. Né? Se roubava... O Brito citou o Severino, eu cobri a eleição do Severino, a noite da eleição, né? Que tinha como adversário Luiz Eduardo Greenhalgh, foi advogado do PT, Podem foi ser deputado por conta federal de um apartamento, tempo, né? Voltou? No Poeme. Oi, Brito. Peraí, Brito. É que tinha caído a conexão. Eu vi que, inclusive, caiu também o resumo aqui, é isso. parece. Recording in progress. Os brasileiros pode estar sendo comprometida. Eu acho que ele não está nos ouvindo e a gente não tem acesso a ele, né? Isso, Vamos lá. Ele ainda não está nos ouvindo. Né? Isso. Vamos lá. Não, mas eu estava dizendo, o Severino eu acho que a Thalita caiu. Ele cai tão... Acho que a partir do minuto em que ele toma posse... a gente pode cair, ela não. A gente está tendo aqui alguma... mas enquanto ela volta... Vocês nos ouvem? Acho que eles não nos ouvem. Não, e nós ouvimos mas a gente ouve eles. Agora foi. Foi. Fecha o assunto, Edu, por favor. Isso. Não, é só para o Severino Cavalcante, a partir do momento em que ele toma posse, todo mundo sabia que era questão de tempo. Porque o cara fazia pequenos negócios. E os pequenos negócios, como falou o Brito, era conceder o bar do Congresso para alguém. Tal. Pequenos negócios derrubaram o presidente da Câmara. Que era de interesse de todo mundo derrubar. Ele foi uma aberração surgida no primeiro governo Lula, surgida na eleição da Câmara no primeiro governo Lula, um desacerto dentro do PT que fez com que surgisse Severino Cavalcante como alternativa para a direita tentar atrapalhar a vida do presidente. Mas era petequinha, como dizia lá atrás Roberto Jefferson. Era uma petequinha, mas petequinha derrubava a gente. Sim. Agora não é uma petequinha, agora é jatinho. Jatinho derruba também, viu, gente? Cai de vez em quando. Cuidado.
Deixa eu fechar o cenário nacional com mais essa notícia. Jair Bolsonaro informou ao Supremo que a pistola apreendida em uma blitz no Distrito Federal pertence a ele. Segundo a defesa do ex-presidente, essa arma havia sido entregue a um militar do Exército para manutenção, depois de uma falha no funcionamento. Os advogados afirmam que a equipe de segurança retirou uma peça essencial para o disparo para evitar acidentes, já que Bolsonaro usa medicamentos psiquiátricos que podem afetar a cognição. O ministro Alexandre de Moraes questionou por que essa manutenção foi pedida às vésperas da análise da situação de Bolsonaro na prisão domiciliar. A defesa nega irregularidades e diz que não houve decisão judicial para a entrega das armas ou o cancelamento dos registros do ex-presidente. Ou seja, não pediram por que a gente ia tirar. Eu acho que tem uma dúvida aí também importante, estava discutindo ali na redação com o Rafa, nosso editor. Eu não sei se eles tiraram essa pecinha justamente para que Bolsonaro não pudesse usar a arma e ele, tendo pegado a arma, constatou que tinha algum problema com ela. Está escrito na nota. Então vocês mandam agora consertar. Então, está escrito na nota. Vê se a gente consegue botar a nota aqui, por favor, no nosso telão, porque daí eu consigo ler lá, eu sou velhinho, eu tenho dificuldade. Bota aqui no telão, ali fica muito pequenininho pra gente. Por gentileza. Tem um trecho na nota em que ele fala que é o... Recentemente, o peticionário constatou, pelo simples acionamento do ferrolho, sem qualquer necessidade de disparo, que o mecanismo não estava funcionando regularmente. O peticionário constatou, pelo simples acionamento do ferrolho, ou seja, foi ele que pegou a arma. Ele falou, puxa vida, tem algum problema aqui, ela não está atirando. Então, ou seja, ele estava com a arma na mão. Sim. É um Marcola dentro da cela, pode ter arma na mão? Então por que o Bolsonaro pode? Ninguém pedir. Se ninguém pedir. Mas ninguém pediu para tirar, né? Poxa vida. É um negócio de louco. É um negócio de louco. É o fim da linha completa. Tem que prender todo mundo. O acionamento do ferrolho é aquela cena que todo mundo que já viu filme policial sabe, que é pegar a pistola e puxar para trás o ferrolho, preparando ela para disparar, para colocar a bala na agulha. Isso é incompreensível. Né? E é incompreensível que a gente explica por quê. O senhor tem 24 horas ou 48 horas para explicar por quê. Por que o senhor estava armado dentro de, teoricamente, uma prisão domiciliar? Por que o senhor estava testando arma dentro de uma prisão domiciliar? Eu acho que nessas dúvidas, nessas perplexidades que nós temos em relação ao Bolsonaro, só falta a gente chegar à perplexidade por que tiraram por segurança uma arma com medo do Bolsonaro se ferir com o disparo, né? Porque, nesse caso, é o que menos deveria preocupar. São tantos questionamentos que essa nota traz, né? Porque, assim, é a mesma coisa que... Não, é a mesma coisa, Brito. Fazem lá blitz no presídio e encontram um monte de bico, como eles falam, que é aquelas facas feitas com ferro e tal. Imagina perguntando pro preso assim, por que você tá com a arma? Porque ninguém pediu para eu me entregar. Mas você tá todo mundo louco? Tá todo mundo maluco? O que é isso? É óbvio que não pode. Sim. É óbvio que a Polícia Federal tinha que ter feito uma tem que fazer uma vistoria de assim, de não. É óbvio que a Polícia Militar tinha que ter feito uma vistoria antes. Então tem alguém no bolso de alguém. Então tem alguém no bolso de alguém. Eu me recordo que antes do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, foi determinada uma inspeção na casa. Então alguém está no bolso de alguém, e aí, assim, mas para mim está uma prova, não é só o representado, no caso ali, o peticionário que está fazendo prova contra si mesmo. O advogado dele, ao dizer que foi ele que mexeu na arma, está dizendo que ele teve acesso à arma. E que deixou a arma por ali. Pois eu só mexi nela para ela se tornar um brinquedinho e deixei ela por ali. Manda prender todo mundo, careca. Vai, só para te dar a voz e fechar esse debate. Gente, eu acho mesmo que nós estamos normalizando coisas absurdamente anormais, né? Quer dizer, sob todos os pontos de vista e sob todos os riscos, a análise de todos os riscos que essa nossa eleição corre. Vamos lembrar, o atentado do Adélio foi em setembro, e ele virou o jogo. E nós não sabemos até hoje o que é que de fato aconteceu naquele atentado e nem sabemos... Olha, nós sabemos muito pouco.
Nós sabemos, por exemplo, que o Adélio treinou tiro junto com os filhos do Bolsonaro em Santa Catarina. Quer dizer, o Adélio, no momento que ele comete o atentado, ou comete o atentado contra o Bolsonaro, os parceiros, desculpa, os parceiros dele não era o Lula, não era o Jean Willis, era a família Bolsonaro. Então, eu acho inacreditável que a gente tenha uma disposição da justiça, do Alexandre de Moraes, falando o Bolsonaro não pode conversar por celular com ninguém. Não, ele não pode conversar por celular com ninguém, mas ele pode ter uma arma. Quer dizer, como assim? E se a gente lembra do Roberto Jefferson, o que o Roberto Jefferson fez quando foi ser colhido na casa dele, onde ele estava cumprindo também uma prisão domiciliar? O que aconteceu? Ele atacou e poderia ter matado agentes da Polícia Federal. Com fuzil e granada. Com fuzil e granada. E o Bolsonaro estava agora para ter vencida a prisão domiciliar dele, o período de... Quer dizer, é tão surreal o que nós estamos vivendo, e nós vamos falar agora, daqui a pouco, sobre o Trump falando das eleições brasileiras, sobre tudo isso. Quer dizer, obviamente, nós não estamos vivendo um período normal. Se a gente não entender isso, não entender que o Brasil hoje exige cautelas, mas não são cautelas normais, são cautelas excepcionais, e nós estamos permitindo que um cara que tem um filho candidato possa amanhã, por qualquer coisa, se fazer de vítima novamente e virar a narrativa dessa eleição, como já fizeram na eleição passada, na eleição retrasada. Então, é sério mesmo, eu acho que o Brasil está vivendo um período de alienação mesmo, entendeu? Não é possível que a gente esteja normalizando fatos extremamente anormais como esse, entendeu? Quer dizer, e para mim, o Alexandre de Moraes, vis-à-vis esse fato, só tem uma providência a tomar: tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar e levá-lo para o presídio de segurança máxima, porque esse cara é uma ameaça a ele e à República, porque os filhos já falaram: Bolsonaro está deprimido. Não sou eu que estou falando, os filhos dele falaram. E um cara deprimido é uma ameaça contra si mesmo. Então, não é possível esse cara se manter no spa particular dele fazendo esse tipo de loucura. Eu não sei onde é que nós estamos com a cabeça. Ô, Laura, imagina se ele, em lugar daquele ferro de soldar, tivesse disparado essa pistola contra a tornozeleira eletrônica. Pois é. Pois é, até o final do mês a gente tem uma decisão de Alexandre de Moraes, então, para analisar por aqui. Eu não sei se ele tem outra arma. Ele tem que ser encaminhado ao presídio às 3 horas da tarde hoje. Sim, perfeito. Pessoal, vou encerrar aqui cenário nacional. Brito, muito obrigada. Um beijo enorme para você. Sempre muito bom tê-lo por aqui e ouvi-lo, viu? Um beijo. Prazer estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, Brito. Até. Vamos lá, vamos ao cenário internacional.